Oi gente, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou a Renata e o vídeo de hoje compõe na verdade uma série de vídeos em que eu falo para vocês sobre a anatomia básica e algumas funções dos tecidos que compõem aí o nosso corpo. Então, se você curte o assunto, bora pro vídeo! Hoje nós vamos falar então de coluna vertebral e costelas e vamos começar então falando da coluna, tá? Aqui nós temos a coluna vertebral e essa coluna ela vai consistir então de 33 ossos que vão parecer com anéis e vão ser denominados então de vértebras. As 9 vértebras inferiores se fundem em 2 ossos que vão ser denominados de sacro e cóccix. Os outros 26 componentes são componentes móveis que estão aqui então na coluna. Esses componentes eles são ligados por uma série de articulações e cada dessa articulação entre os ossos existe aí um componente chamado de disco intervertebral, que é como se fosse uma almofada elástica de cartilagem fibrosa, bem resistente e que tem uma capacidade de se achatar levemente quando você faz uma pressão, com o intuito então de amortecer o choque. Fortes ligamentos também vão estar contidos aqui, além de conjunto de músculos aí em volta ou ao redor aí dessa coluna, com a finalidade de estabilizar essas vértebras e ajudar a controlar os movimentos. Além disso, a coluna vertebral ela tem uma função muito importante, que é proteger a medula espinhal. Dando nome então a essas vértebras, nós temos as vértebras cervicais, que são essas amarelinhas. Eu tenho as vértebras torácicas, que são as verdes aqui, lombares, o sacro e o cóccix. É importante lembrar que essas vértebras torácicas aqui, ela está envolvida aí com as costelas e a proteção dos órgãos vitais. Aí pensamos o seguinte, essas vértebras cervicais aqui, ela é composta por um paciente normal, né, 7 vértebras, eu posso ter aí alguma doença congênita e esse paciente ter números reduzidos aí dessas vértebras, né, mas um paciente normal tem 7 vértebras cervicais. Normalmente os nomes dessas vértebras estão envolvidos com C de cervical e o número da vértebra. Então essa é a primeira vértebra, é conhecida como C1. Essa segunda, C2, C3, C4, C5 e assim sucessivamente. Mas no caso das cervicais eu tenho 2 vértebras que podem ser conhecidas como os nomes diferentes. Então a C1 pode ser conhecida como Atlas e a C2 como Axis. Já as vértebras torácicas, elas são conhecidas como T de torácica seguida do número dela, tá? Então eu tenho 12 vértebras aqui, T1, T2, T3, T4 e assim sucessivamente. As vértebras lombares, eu tenho aí 5 vértebras, também conhecidas como L de lombar, seguida do seu número, então sempre de cima para baixo. L1, L2, L3, L4 e L5. O sacro, eu tenho aqui 5 vértebras que são fundidas entre si, tá? E aqui o cóccix, eu tenho 4 vértebras que também são fundidas entre si. Agora, observando mais especificamente essa vértebra aqui, nós temos a L2, ou seja, eu tenho essa vértebra aqui, né, uma lombaria número 2, e vamos conhecer algumas características. Então, eu tenho aqui, vendo ela superior, né, uma visão superior, vista de cima, eu tenho o corpo vertebral, que é esse meinho aqui dessa vértebra. Eu tenho aqui esse número 2, que é chamado de processo transverso, eu tenho um par, né, de processo transverso, são projeções que se estendem aqui lateralmente, se eu fosse observar nessa figura, são essas projeções aqui. Aqui eu tenho esse número 3 aqui, faces articulares, está relacionadas às articulações aí, e esse quarto aqui que é chamado de processo espinoso,
tá? Aqui não dá para ver muito bem, aqui ó, dá para ver aqui sim, o processo espinhoso. Observando mais detalhadamente aqui as vértebras cervicais, só vamos relembrar que nós temos aí um conjunto de 7 vértebras, tá? A primeira vértebra cervical, também conhecida como atlas, a segunda vértebra cervical, conhecida como axis, né, ou C2, e C3, C4, C5, C6 e C7, tá? Observando aqui mais detalhadamente, nós temos aqui a atlas, axis, tá? Observa que essa axis aqui, ó, ela tá encaixada no atlas. Então eu tenho a atlas aqui, mas aqui eu consigo observar um pedacinho da axis, tá? Que é chamada essa verdinha aqui, ó, de dente do axis. E aqui eu também consigo observar ela, tá? Tem o atlas aqui em rosa e aqui o dente do axis em verdinho, tá? Pensa que elas são encaixadas. Muito importante de falar que nós temos aqui esse número 2, essa flecha número 2. Isso é chamado de canal vertebral, que é onde a medula espinhal atravessa, tá? Então ela está atravessando aqui no meio, ok? Nós temos aí uma outra característica que a gente chama de forame transversário, que eu consigo observar ele aqui, consigo observar ele aqui, tá? Em vários locais aí, tá? Aqui nessa vértebra aqui nós temos a C1 e C2, aqui nós já temos a C4. Observem que aqui eu tenho o corpo vertebral, aqui ainda por onde a medula passa, né, que é chamado de canal vertebral. Aqui eu tenho o número 9 aqui, que é chamado de lâmina, tá, dessa cervical. Esse 8 aqui é chamado de processo espinhoso. E voltando aqui mais para essa vértebra conhecida como C1 ou atlas, eu tenho uma característica especial aqui nela, tá? Esse centro aqui é chamado de tubérculo anterior e aqui mais lateralzinho é chamado de arco anterior do atlas. Não posso esquecer de falar para vocês desse cinzinho aqui, ó, que tá entre as vértebras, que é o disco intervertebral. É legal a gente observar também que não tem esse disco entre o atlas e o axis, tá? Entre as outras tem. Aqui já falando das torácicas, vista posterior, lembra que nós temos aí, nessa característica torácica, nós temos aí 12 vértebras, tá? Eu tô pegando aqui a 7, o 8 e a 9, mas só para detalhar algumas características. Então aqui nós temos o forame vertebral, aqui eu tenho as costelas em amarelinho, ó, ligando, né, nessas vértebras. Não podemos esquecer também que essa vértebra torácica, ela tá envolvida com as costelas e a proteção dos órgãos vitais, tá? Não posso esquecer isso de jeito nenhum. Aqui eu ainda consigo observar o processo espinhoso, tá? Aqui nas torácicas é um pouquinho mais pontudo, né? Vamos dizer assim, em relação às vértebras cervicais. Observando aqui a vértebra torácica, vista superior e vista lateral, aqui nós temos a T6, né? A gente consegue observar nessas duas figuras. Aqui eu tenho o corpo vertebral, então aqui observando ele superior e aqui lateral, também o corpo vertebral. Esse aqui é bem legal da gente observar, nos dois é bem evidente nessas vértebras torácicas que eu tenho aqui o processo espinhoso e aqui atrás também o processo espinhoso. E tem algumas outras características, como por exemplo essa fóvea, essa é chamada de fóvea costal, tá? A gente consegue observar ela aqui nessa lateral. E aqui no 14 eu tenho a fóvea costal do processo transverso. Vértebras lombares, vista lateral à esquerda. Observem que eu tenho ainda 5 vértebras, né? Todas essas lombares a gente divide em 5 vértebras bem parecidas entre si, nomeadas de L1 até L5. E eu tenho aqui o corpo vertebral. Entre essas vértebras lombares eu tenho aí o disco intervertebral, né? Entre essas vértebras. Consigo observar aqui também o processo espinhoso, tá? Esse processo espinhoso, ele tende a ser um pouco menos pontudo, tá? Quando a gente compara ele com as vértebras torácicas, tá? Nessas figuras aqui, a gente tem o sacro,
que eu tenho 5 vértebras fundidas aí, tá? Elas são coladinhas entre si. E eu tenho aqui embaixo o cóccix, tá? Que aqui eu tenho 4 vértebras também fundidas. Nessa figura dá para observar bem certinho. Aqui vista anterior e aqui vista posterior, tá? E consigo observar algumas características. Já nessa figura aqui eu tenho um corte sagital mediano. Esses cortes sagital, longitudinal, eu vou deixar um vídeo linkado aqui para vocês terem noção que tipo de corte, tá? Mas esse daqui é como se eu tivesse cortado aqui no meio e virado ele para que vocês possam ver, tá? E a gente consegue observar algumas características aqui também. Então eu tenho nesse número 6 face articular, eu tenho esse número 4, processo articular superior, eu consigo observar ele aqui, consigo observar ele aqui, no posterior também, consigo observar aquele aqui no sagital, né, no corte sagital. Eu tenho forames sacrais, consigo observar eles aqui, consigo observar aqui e aqui também. Uma coisa legal de dizer, já que estamos falando aí de coluna, é algumas alterações, né? Então, aqui a gente observando de vista posterior, né? Mas quando a gente observa lateralmente, a gente consegue observar que a coluna ela já tem uma leve curvatura, tá? Naturalmente falando. Então nós temos uma curvatura aqui na região torácica e temos uma curvatura leve aqui na região lombar. Entretanto, quando eu tenho uma curvatura mais acentuada, quando você acentua essa curva aqui, você pode ter alguns problemas. Então, quando você tem uma curvatura maior aqui na torácica, tá? Então aqui eu tenho uma leve curvatura. Quando essa curvatura tá muito maior, eu posso ter um problema que é chamado de cifose. Tá? Então, quando a gente acentua essa curvatura aqui. A mesma coisa acontece quando eu tenho um aumento nessa curvatura ou um desvio de curvatura aqui nessa região lombar. Mas quando essa curvatura é na região lombar, é chamado então de lordose. Aqui em cima, cifose na região torácica e aqui embaixo, desculpem, lordose nessa região mais inferior. Essas patologias, elas podem acontecer individualmente ou elas podem acontecer juntas, unidas, tá? Porque uma tende a compensar a outra. Então, um desvio aqui de cifose pode tentar compensar um desvio que já ocorreu aqui de lordose. E as causas desses problemas podem ocorrer devido a problemas ósseos, problemas articulares, osteoartrite, osteoporose, má postura ou ainda o excesso de peso. Mostrando agora então a caixa torácica, é importante dizer que a maioria das pessoas tem 12 pares de costelas, mas uma a cada 20 pessoas pode nascer com um ou mais pares extras de costelas. E todas as costelas vão se unir à coluna vertebral, ou seja, aquela coluna lá atrás, tá? E 7 pares superiores de costelas, que vão ser chamadas de verdadeiras, vão se ligar diretamente ao externo, que é esse ossinho aqui da frente, tá? Bem no centro do peito. E essa ligação, ela ocorre através de extensões de cartilagens costais, que são essas laranjas e aqui em cinzinha são as cartilagens costais, tá? Observa que nós temos ligações. Já aqui abaixo eu tenho 3 pares de costelas que são chamadas de costelas falsas. Então aqui eu tenho em laranja as costelas verdadeiras que estão ligadas diretamente ao externo aqui através da cartilagem costal. Essas 3 rosas aqui são chamadas de costelas falsas que vão se conectar ao externo através de cartilagens dessas costelas acima, tá? Ela em si não se liga direto no externo, ela se liga à cartilagem que são dessas costelas verdadeiras. E tenho ainda essas costelas que estão em roxo aqui, que a gente consegue observar que elas não são ligadas ao externo, elas estão somente ligadas aqui à coluna vertebral. Então elas são conhecidas como costelas flutuantes. Toda essa caixa torácica, ela é flexível, tá?
porque as costelas têm a capacidade de se inclinar. Então essa cartilagem costal, ela possibilita movimentação, tá? E para que serve todos esses monte de ossos aqui, tá? Tanto as costelas e a coluna torácica aqui no dorso, assim como o externo aqui na frente, eles têm função de proteger os órgãos vitais, tá? Aqui na cavidade torácica nós temos aí o coração e os pulmões como sendo os órgãos vitais, né? E tenho ainda o fígado e o estômago que está envolvido aqui com a parte superior do abdômen. Então todas essas estruturas ósseas aqui estão aí para proteger esses órgãos vitais. Aí só para a gente nomear algumas estruturas ósseas aí, continuando a falar aqui do externo, essa parte mais superior é chamado de manúbio do externo. Aqui eu tenho o corpo do externo e aqui esse bem pequenininho é chamado de processo xifoide. Aí temos aí duas características ósseas importantes aí envolvido com o tórax, com os ossos do tórax, tá? Que eu tenho esse osso aqui, que é chamado de escápula, que parece uma asinha que fica aqui nas costas, né, no superior, e eu tenho aqui na frente, que a gente gosta aí quando a gente tá magrinha, que aparece aí essa boniteirinha, que é chamado de clavícula. Mas as características mais específicas dessas estruturas ósseas, nós vamos falar quando eu estiver falando dos membros superiores. Aí, para finalizar, vamos falar um pouquinho da costela. Estou observando aqui vista posterior, e aí nós temos alguns detalhes. Observa só, 4 e 5 é parte superior e parte inferior da face articular, envolvida aí com articulações de cabeça de costela, tá? E vértebras. Aqui, 6A, 6B, 6C e 6D estão envolvidos com cabeça, colo, tubérculo e ângulo da costela, o restante aí é todo o corpo da costela, e aqui embaixo nós temos o sulco da costela. O livro que eu utilizo nesse vídeo é o Netter, Anatomia para Colorir, e o aplicativo é o Anatomy Learn, esse que está no canto superior direito. Aqui a gente pode observar as vértebras cervicais, onde eu tenho a atlas ou C1, axis ou C2 e o disco intervertebral, que é entre as vértebras. Lembra que as cervicais compõem aí 7 vértebras. Aqui eu vou fazer uma rotação para a gente observar ele à vista lateral. Já aqui nós temos as torácicas. T3. As torácicas é um conjunto de 12 vértebras. Então aqui eu vou afastar um pouquinho para vocês verem ela melhor. T7. E aqui em roxo nós temos as lombares. L3, observa que eu tenho 5 vértebras. Abaixo eu tenho o sacro e em verdinho aí eu tenho o cóccix. O sacro lembra que são 5 ossinhos, 5 vértebras fundidas. E o cóccix 4. Já aqui nós temos a caixa torácica, esse osso mais à frente é o externo. As laterais eu tenho as costelas e eu tenho a cartilagem costal que liga a costela com o externo. Aqui observa que eu tenho essas vértebras cervicais onde eu não tenho costela ligada a ela, tá? Essa é a região do pescoço. Atlas C1, axis C2, C3. Aqui ainda a vista lateral, a gente pode observar as vértebras torácicas, onde eu já tenho aí as costelas ligadas entre ela. Lembra que essas costelas mais superiores são as costelas verdadeiras, as inferiores são as costelas falsas, que têm direto ou indiretamente uma ligação aí com o externo. E aqui nós temos as costelas flutuantes, ou os pares, né, de costelas flutuantes. Vértebras lombares, sacro e mais abaixo eu tenho o cóccix.
Aqui uma vista posterior, né? E aqui a anterior para finalizar. E se você gostou desse vídeo e também está te ajudando aí no estudo de anatomia básica, então curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário. Não esquece que eu deixo para vocês essas biofiguras lá na minha rede social e a gente se vê nos próximos vídeos. Não perde! Tchau!